Olá! Voltei, foi rapidinho, não foi? Vamos às questões? Primeira questão. Identifique a afirmativa que representa o resumo. Ai, professora, que medo que eu tenho de resumo. Só que vocês que assistiram à aula, né, a leitura do texto, vocês viram ali, né, que ficou bem mais fácil. Vocês perceberam que ficou fácil quando eu fiz uma espécie de resumo, usando essas caixinhas aqui. Tá? Um resumo de cada parágrafo, né? O resumo das ideias principais, as que foram mais repetidas. Então, vai facilitar bastante, né, vocês responderem essa primeira questão. Quando a gente fala em resumo, são as informações principais, e quando a gente se refere às informações principais, são aquelas que mais foram repetidas, porque as informações mais repetidas é que dão o tema. E quando a gente faz um resumo, a gente tem que abstrair o tema. E para a gente fazer o resumo de um texto, a gente tem que pegar realmente as informações, as palavras, as expressões que foram mais repetidas. São elas que dão o tema, tá? Então, vamos aqui, né? Qual dessas alternativas aqui, qual delas apresenta o resumo do conteúdo global do texto 1, tá? Letra A. Referências do filme O Predador inspiraram os nomes de 17 novas espécies de aranhas caçadoras de insetos descobertas na Mata Atlântica brasileira. Bom, apareceu o filme O Predador, que foi bastante repetido, né, durante o texto. Apareceram 17 novas espécies de aranhas caçadoras. Então, até aqui, vamos deixar em stand-by, né? Essa letra A aqui, tá? Vamos a B. 17 novas espécies de aranhas caçadoras de insetos foram descobertas no ecossistema da Mata Atlântica brasileira. Cadê o filme Predador? Cadê a referência ao filme? Faltou a referência? Não pode ser o conteúdo, o resumo do conteúdo global. Cadê o Predador? Cadê a referência ao Predador? Letra C. Sempre que novas espécies são descobertas, novas espécies de quê? Nem coloca, né? Espécies de quê? Não pode ser nunca o resumo. Os cientistas buscam estabelecer os mais rigorosos critérios para nomeá-las. Gente, o tema é esse? O conteúdo global do texto envolve os rigorosos critérios seguidos pelos cientistas para nomear as espécies. Que espécies? No texto, a ideia principal não se relaciona com os rigorosos critérios que são seguidos pelos cientistas para nomear essas novas espécies, seja lá quais forem, porque não foram também colocadas aqui na letra C. Então, não pode ser essa letra C, tá? Porque a letra C não apresenta, não aparece a palavra, não aparece nem a palavra aranha e também não aparece referência ao filme Predador, tá? Deixa eu só organizar aqui, porque eu sinto que vai incomodar a leitura da próxima afirmação aqui, né, gente? Então, deixa eu colocar aqui, aranha, predador. Pronto, letra D. Descobertas 17 novas espécies de aranhas na camada de folhas mortas, palavra mortas não sei se apareceu no texto, que recobre o solo da Mata Atlântica brasileira. Bom, foram descobertas, mas e a referência? O nome que elas receberam, a referência ao filme Predador, não pode ser também a letra D. Por fim, a letra E. Os invertebrados constituem uma fonte permanente de novos compostos orgânicos importantes para a criação de medicamentos. Não sei nem se apareceu criação de medicamentos. Invertebrados quais? E cadê, mais uma vez, a referência ao filme Predador? Não aparece a palavra aranha, não aparece nem a palavra espécie e também não aparece a referência ao filme Predador. Então, qual é a resposta dessa primeira questão? Qual é a resposta? Só pode ser a letra A, né? É a que apresenta um resumo, o resumo mais completo, né? O resumo do conteúdo global do texto, tá? Então, resposta, letra A.
Gente, eu vou fazer só mais uma questão, porque na verdade, hoje eu só gostaria sim de saber, de ter um feedback de vocês, né? Gostaria que vocês me dissessem se vale a pena eu colocar fazer esses vídeos para vocês, se vai ajudar. Eu gostaria de ter o feedback de vocês, então não vou fazer vídeo muito longo não, tá bom? Porque amanhã eu vou colocar, vai depender da resposta de vocês, tá? Para eu ficar mais inspirada, mais estimulada. Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, sem mais embromations, vamos à segunda questão. A respeito dos elementos. Que elementos, professora? Gente, se a gente está falando de texto, só podem ser os elementos linguísticos e gramaticais que compõem o texto, tá? Então, toda vez que o SSA, que aparecer lá na provinha de vocês, elementos sem especificações, só podem ser os elementos linguísticos e os elementos gramaticais, tá? Porque são eles que compõem o texto. Analise as proposições seguintes. O autor busca, que é autor? O autor do texto busca estabelecer uma analogia. O SSA adora essas coisinhas, viu? O SSA vai trazer palavras, né, que não são muito comuns, muito usuais, para testar o conhecimento vocabular de vocês. Afinal de contas, a prova é de português, né, minha gente? Então, analogia é semelhança, tá? O autor do texto busca estabelecer uma semelhança entre o personagem do filme, o predador, e as novas espécies de aranha desde o início do texto, como mostra a cena descrita no primeiro período do texto. Vamos ver se houve a descrição de uma cena? Vamos voltar lá no primeiro período do texto? A presença do caçador alienígena à espreita. Olha, ele está espreitando. É uma cena, a gente consegue ver a cena, né? A presença dele à espreita na floresta. Aparece o lugar. Olha aqui, né? O espaço já é um elemento também da narrativa, né? Aparece o que ele está fazendo, que está espreitando. Aparece o personagem. Tem todos os elementos de uma cena, né, minha gente? Caçador alienígena é o personagem. Aparece a ação dele, ele está à espreita. E aparece também o espaço, o local em que ocorre a cena. Floresta, né, no filme Predador, tá? Então, essa primeira alternativa parece que é verdade. Vamos continuar para ver se é verdade mesmo? Estabelecer analogia, certo? Como mostra a cena. Verdade, minha gente. Até porque ele diz aqui, ainda continuando, ele diz aqui, né? Parece coisa fora da realidade, né? Mas os pesquisadores descobriram novas espécies de caçadores como o predador, a comparação com o filme, né? Então, desde o início, olha a palavra como, é uma comparação, então aqui existe uma analogia. Vejam que é tudo, né, gente? O conhecimento gramatical é tudo português, né? Tanto a interpretação e a compreensão passa também pela leitura desses elementos gramaticais, né? O como é um conectivo de comparação. Então, tem uma analogia aí. Então, essa primeira afirmação está verdadeira. Vamos à segunda. Nos 3 primeiros parágrafos, o autor garante a manutenção do tema. Gente, essa expressão manutenção do tema vai aparecer demais nas questões do SSA, porque é um dos tópicos, um dos conteúdos que vocês precisam saber. É uma das habilidades que vocês precisam construir ao longo do primeiro ano. É perceber que um tema ele tem que ser mantido. Tem que haver uma manutenção do tema. Todo texto tem um tema. Então, para manter esse tema, né, o autor se utiliza de algumas estratégias. E uma dessas estratégias é a repetição de umas palavras. Ó, permanência e repetição do tópico filme. Vamos ver se, de fato, nos 3 primeiros parágrafos do texto, o tópico, né, o filme foi mantido. Ele só pode ter sido mantido através da repetição da palavra mesmo, tá? Ou da elipse, né? Vamos lá. No primeiro parágrafo, houve aqui, ó, filme aparece, né? A entrada do tópico, filme. No segundo parágrafo, aparece filme. Não aparece a palavra filme, mas está implícita aqui pela elipse, ó. O predador, entre aspas, só pode ser o filme. Então, através da elipse, houve a manutenção, a repetição da palavra filme. E no terceiro parágrafo, aparece aqui, ó,
explicitamente repetição propriamente dita da palavra filme, mantendo o foco no filme. Certíssima, né? Essa segunda alternativa aqui tá correta. Vamos à terceira? O título dado à segunda parte do texto, cara de um, focinho do outro, mostra-se inadequado. Esse título mostra-se inadequado, porque destoa do teor científico assumido pelo autor. Gente, eu não acho que seja inadequado. Eu acho que não destoa. Cara de um, focinho do outro. Está se referindo a quem? A cara de um bicho, né, que é o inseto, ou o focinho do outro, que é o do predador, né? São muito parecidos. Quando se usa cara aqui, né, e focinho, a gente está no ambiente dos animais. Então tem um campo semântico aqui, né? De referência a animais. Eu acho que se a gente está falando de animais, que são insetos, a gente não está fugindo, né? Quando a gente fala focinho, eu sinceramente não sei. Inseto não tem focinho, mas é um animal, então está dentro do campo semântico. Não acho que seja que destoe, tá? Então aqui está incorreta. Tá? A alternativa quarta alternativa, digamos assim, ao empregar termos técnicos com moderação. Que termos técnicos foram esses, gente? Foram empregados 100% ou com moderação? Com moderação. Os termos técnicos são aqueles que fazem parte, que estão na área da biologia, no caso da ciência. Então a gente viu, né, durante a leitura do texto, apareceram termos técnicos como nome em latim, nome de gênero, de espécie, apareceram termos do vocabulário das ciências, mas não perpassaram o texto inteiro, senão não haveria compreensão para um leitor leigo como eu, como vocês. Né? Quando o texto usa termos técnicos sem moderação, ele é para ser lido por cientistas, por biólogos. Mas como a gente conseguiu entender o texto, né, num todo, então os termos técnicos foram usados com moderação, tá? Por que o leitor usou esses termos técnicos com moderação? Porque ele mostrou essa preocupação em se fazer compreender. Então, isso é bem interessante, porque quando a gente escreve um texto, a gente tem que pensar também no leitor, tá? E se ele quer atingir o maior número possível de leitores, então ele tem que moderar, né? Ele tem que usar termos técnicos, logicamente, mas com moderação, tá? Então, essa quarta alternativa está correta também. Então, quais estão corretas, minha gente? Letra B. Letra B de bondade. Com isso, com essas duas questões, eu encerro o meu vídeo de hoje, minha aula de hoje. Espero ajudar vocês e estou aguardando também o feedback de vocês. Desculpem aí os errinhos, mas é ao vivo, tá, minha gente? É sem edição. Eu não edito os meus vídeos. Então, espero a compreensão de vocês, espero ter ajudado. Uma boa noite. Eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Espero que vocês deem um joinha, que vocês curtam e que vocês também façam comentários, me deem um feedback, né, esse retorno, para que eu possa me sentir inspirada e motivada para continuar essa série de aulas que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Para vocês arrasarem na prova do SSA 1, tá bom? Boa noite a todas e a todos e até a próxima.